Boa noite a todos. Estou aqui para realizar uma pesquisa social sobre a relação entre política e politicagem e se as pessoas no Brasil, no caso em Florianópolis, conhecem sobre tal assunto. Passo para o repórter Pedro. Bom dia, estou aqui em Florianópolis perguntando para a população o que ela acha, qual a opinião dela sobre a política no Brasil. Primeira pergunta é se tu acompanha a política, assim, no Brasil. Tu acompanha, assim? Eu tento acompanhar um pouco, né? Não sou muito de acompanhar profundamente, mas eu acompanho. Beleza. Segunda pergunta é qual que é a sua opinião sobre o atual governo brasileiro, assim? Até eu tenho uma expectativa, mas o governo que estava também era muito deles também, né? Até eles errarem um pouco. E esse aí eu confio sempre que vai melhorar, né? Vamos dar mais um tempo para ver. Com certeza. E a terceira e última pergunta é se tu sabe a diferença de política e politicagem. Eu acho que a política, o político é aquele que luta mesmo pelo povo, né? E a politicagem é mais uma imagem, né, que as pessoas às vezes tentam passar para o povo mais humilde e algumas pessoas até caem, né, e usam do nome, da mídia e coisa para ganhar voto, né. Aí eu acho que é isso aí um pouco da politicagem. Beleza. Fechou então? Fechou. Muito obrigado. Merece. Opa, bom dia. Primeira pergunta que eu quero te fazer é se tu acompanha a política no Brasil. Eu não acompanho, mas na verdade eu acompanho mais ou menos. Eu acho que política é hoje em dia, infelizmente, devido ao nosso presidente de merda ser eleito, acho que a gente acaba desanimando, sabe? Então, tipo, não dá nem ânimo de saber de política, cara, na moral. Sim, sim. E qual que é a sua opinião sobre o atual governo do Brasil? Uma merda, né? Pode ser sincero. Uma merda, eu acho que Bolsonaro não sabe o que ele tá fazendo e eu acho que ele é muito radical, mas eu acho que ele é muito, tipo, uma pessoa que, tipo, as pessoas estão fazendo pra ele falar certas coisas, porque eu acho que ele em si não sabe nada, sabe? Porque quando perguntam as coisas pra ele, ele não sabe dizer, ele enrola e eu acho que é isso aí, eu acho que não tá com nada. E a terceira e última pergunta é se tu sabe a diferença de política e politicagem. Não sei. Não? Não. Beleza. Muito obrigado. Obrigada. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é se tu acompanha a política no Brasil, assim. Eu acompanho bastante, sim, mais pela família da minha mãe, tá ligado? Tipo, as notícias que saem. Sim, Beleza. principalmente. Segunda pergunta é qual que é a sua opinião sobre o atual governo brasileiro? Mano, sobre o atual governo, eu não sou a favor do Bolsonaro, tá ligado? Eu não gosto do jeito que ele age, que ele fala. É radical, assim. E agora é só esperar pra ver, né? O que pode acontecer. Terceira e última pergunta é se tu sabe a diferença de política e politicagem. Normalmente não faço ideia. Valeu. Agora eu vou fazer umas perguntinhas aqui pro um dos últimos entrevistados. Então, tu acompanha a política no Brasil atualmente? Não, João. Não? Não. Qual que é a sua opinião sobre o atual governo brasileiro, assim? Tudo bandido, ladrão. Bolsonaro racista. E se você sabe diferenciar a política da politicagem? Não, você tem política no nome, João. Só bandido, parça. Tá, obrigado. Agora eu vou entrevistar mais uma pessoa aqui, bom dia. Primeira pergunta que eu quero te fazer é se tu acompanha a política, assim, no Brasil. Jamais, passo longe desse tipo de pessoa aí. E a segunda pergunta é qual que é a sua opinião sobre o atual governo no Brasil? Imprestável. Lula livre. Acabou. Bolsonaro, fogo. E a terceira pergunta é se tu sabe a diferença de política e politicagem. Agem. Oi? Agem. Política é ciência que visa o bem-estar social e comum, sempre visando agradar grande parte ou toda a população. Já a politicagem, ela visa o interesse pessoal e troca de favores da política. A politicagem é hoje em dia confundida com a política. Por isso, as pessoas sempre
usam o termo política com desdém ou desgosto.